Senhor. Aleluia, estamos bastante alegres, pois soubemos que nesse dia, a escola dominical, o jovem voltou para Jesus, né? Isso é motivo de alegria, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar, irmão, e o Senhor vai fazer grandes coisas mais. Só eu e você ficar no lugar, orar, perseverar, aleluia, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Tudo é no tempo do Senhor. Na verdade, a gente joga a semente, que é a palavra de Deus. Não se preocupe, jogue a semente, porque no tempo certo, aleluia, vai colher os frutos. Pedro estava ali no mar, o mar estava bravio, Pedro jogou a rede, passou a noite toda, não colheu nada, se mexe, a gente passou a noite toda, mestre. Jogamos a rede, não pegamos nada, mestre. Aleluia. Mas o Senhor disse: joga a rede de novo, Pedro, que agora você vai ver, aleluia. Mesmo assim, a palavra de Deus, irmão, joga a palavra de Deus, fale do amor de Deus, diga que Jesus faz, que Jesus é, que Ele é mesmo, viu? E é verdade, aleluia, glória a Deus. E aí, quando Pedro jogou outra vez, veio centenas, milhares de peixes, irmão, creia tão somente quando você anunciar esse evangelho, aleluia, a vida vai ser liberta, a vida vai entrar por essas portas e vai aceitar Jesus, porque o evangelho é isso, irmão, é jogar a semente, é falar de Jesus, e quem faz a obra é Ele, viu? Não é eu nem você não, é Ele que manda em tudo, aleluia, e a gente só vai falar dele, aleluia, glória a Deus, coisa boa é servir esse Deus, aleluia. E ele lê o versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Samuel, aleluia, glória seja o nome do Senhor. 16, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, 16, e versículo 6, que diz assim: e sucedeu que, estando ele viu a Eliabe e disse: certamente esse perante o Senhor é o ungido. Aleluia. Bem conhecido a palavra de Deus, aleluia, mas fala aqui da passagem, aleluia, da chamada ali quando Deus, aleluia, tinha rejeitado a Saul, pois o povo queria o rei e Deus levantou Saul. Mas totalmente o tempo, Saul no trono estava fazendo as coisas que não era da vontade de Deus. E Deus observando, e a palavra de Deus diz que Deus tinha rejeitado Saul, pois Saul não estava fazendo mais aquilo que o Senhor tinha determinado a Saul fazer. Saul ali estava o seu coração cheio de ódio, aleluia, fazendo tudo ao contrário que Deus tinha ordenado a ele fazer. O homem, quando entra por esses caminhos que não é da vontade de Deus, o homem só tem a perder, porque Deus, ele pode levantar outro, aleluia. E que perde é o homem, que perde é a mulher, aleluia, glória a Deus. E ali, Deus ali tinha rejeitado Saul, e Deus viu que tinha que levantar outro rei, pois não podia ficar ali, aquela nação sem o rei. E ele viu um jovem lá no campo, o coração limpo, aleluia, a alma, aleluia, humilde diante de Deus, e Deus olhando para aquele jovem e viu, aleluia, que ele tinha um coração bom, aleluia. Muitos olhavam para ele, não via estatura, não via aparência, aleluia, de rei, aleluia, mas quando
Aí, eu tenho